Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu quero trazer para vocês a última das questões preliminares que eu tenho para tratar com vocês, tá bom? O assunto que eu vou tratar para vocês hoje é o seguinte: o dispensacionalismo, ele é um assunto extremamente atual. Repito, o dispensacionalismo é um assunto extremamente atual. O que isso significa? Isso significa, meus amados irmãos, que hoje, em nossos dias, o dispensacionalismo ele é tão amplamente difundido que é muito importante, se você é um estudante de teologia, se você é um estudante da Bíblia, se você é um estudante do cristianismo, que você entenda e conheça o que é o dispensacionalismo. Senão você vai ficar por fora dos assuntos, tá? Então, por exemplo, hoje, quando nós vamos assistir um filme que fala de algum assunto escatológico, da volta de Cristo, normalmente esses filmes eles têm como pano de fundo o dispensacionalismo, né? Livros aí, coleção de livros e de filmes como é o Deixados para Trás, né? E outros mais. Tem alguns filmes aí que fizeram muito sucesso aí nos anos 80, anos 70, né? A Grande Tormenta, né? Quem lembra, né, deste filme aí? Eu assisti muito depois, obviamente, né? Mas são filmes aí antigos que falam sobre arrebatamento, tribulação e tal. E esses filmes, eles têm como pano de fundo o dispensacionalismo, tá? Então, são assuntos extremamente atuais, ok? Por mais que você não saiba o que é o dispensacionalismo, você foi influenciado de alguma forma por esse sistema, tá bom? É, Se você não é um dispensacionalista, você também precisa estudar o que é o dispensacionalismo, para que você não ataque algo que você não sabe o que é. Porque muitas vezes, irmãos, a gente, no nosso contexto evangélico atual, né, nosso contexto do cristianismo atual, nós temos uma guerra de denominações, tá? E isso é um fato e isso é muito triste, tá? É importante que se diga que quando o dispensacionalismo surgiu, ele surgiu ali no meio de uma reforma dentro da igreja, uma reforma eclesiástica que estava abandonando essa questão denominacional, né? Existia uma guerra denominacional já na época, isso no século XIX, né? Na época ainda era muito mais forte do que é hoje, de tal forma que você, se você fosse um batista, você fosse visitar uma igreja presbiteriana, você não poderia nem participar da ceia, porque você não era um presbiteriano. Eu não sei como é hoje no meio presbiteriano, mas eu sei que muitas igrejas batistas reaceitam que você participe da ceia, mesmo sendo um presbiteriano, tá bom? Mas na época não, no século XIX não era assim. Então surgiu ali na época o famoso movimento dos irmãos, que é o movimento ao qual eu faço parte, tá bom? A gente está trabalhando aí para aprender mais aí sobre esses assuntos aí relacionados a este grupo que surgiu e a gente vai logo mais trazer para vocês aqui uma série de estudos também sobre o movimento dos irmãos, tá? Mas o dispensacionalismo, ele surgiu ali dentro deste grupo, ali desse chamado movimento dos irmãos. E hoje o dispensacionalismo, ele não está só com o movimento dos irmãos. Hoje o dispensacionalismo, ele é mais conhecido pelo meio pentecostal, tá? Então, a Assembleia de Deus, dispensacionalista, e muitas outras igrejas pentecostais são dispensacionalistas, né? Então, há muitos grupos evangélicos que se derivaram, né, saíram da Assembleia de Deus e continua com a mesma doutrina da Assembleia de Deus, mas são outras denominações que são dispensacionalistas. E tem grupos que seguem essa mesma prática dispensacionalista e não sabe nem o que é isso. Por quê? Porque eles saíram de uma igreja dispensacionalista, fundaram outra igreja, né? Mas não aprenderam lá o que era, né? Muitas vezes, né? Apesar de a Assembleia de Deus, ela tem uma estrutura muito forte de ensino, tá? Eu creio que a escola bíblica das Assembleias de Deus seja a escola bíblica mais estruturada das igrejas. Porque até onde eu vejo, tá? Eu nunca fui assembleano, mas eu conheço muitos irmãos que são, há um padrão de ensino, né? Porque você vai numa escola bíblica dominical de manhã, numa Assembleia de Deus, você vê que eles estão estudando uma revistinha que é publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus.
É uma revista muito bem trabalhada, muito bem elaborada. Tem ali por trás grandes teólogos que escrevem aquilo dali, tá? Muito bem trabalhado mesmo, para ensinar o povo o básico da fé cristã, né? E se você vai em outra igreja no domingo que vem, você vai perceber que eles estão estudando o mesmo material, entendeu? Então há uma padronização interessante. Então não aprende quem não quer aprender, entendeu? Mas infelizmente sempre tem aqueles que não querem aprender e normalmente é aqueles que vão sair e fundar outros grupos, né? E aí esses outros grupos vão ser fundados sem aquela base doutrinária mais forte, mas recebem influência daquele grupo do qual eles saíram. Aí eles são grupos dispensacionalistas sem saber, entendeu? Então, o dispensacionalismo, gente, hoje ele é muito difundido, ele é muito atual, apesar de pouca gente saber o que é o dispensacionalismo, entendeu? Então, o arrebatamento pré-tribulacional, como muitos gostam de identificar o dispensacionalismo com o arrebatamento pré-tribulacional, né? Muita gente é pré-tribulacionista, mas não sabe nem o que é dispensacionalismo. Muita gente é pré-milenista, mas não sabe nem o que é dispensacionalismo, tá certo? É obrigado, irmão, saber o que é? Não, você não é obrigado a saber o que é, tá? Isso não vai influenciar na sua fé, isso não vai influenciar na sua caminhada cristã, no seu relacionamento com Deus, tá? É uma questão técnica. Tanto é que todos esses vídeos que vocês estão acompanhando, eu estou tratando da questão técnica. Então, como um assunto técnico, se você for um intérprete da Bíblia, é importante que você conheça, tá bom? É importante que você conheça as características. Por quê? Porque muita gente já trabalhou em cima disso e você vai só acrescentar, você vai só pegar algo que já está trabalhado e você vai trabalhar em cima. Então a ideia é evoluir em cima disso, tá? Então se você for começar do zero, né? O dispensacionalismo ele surgiu no século XIX, depois de 2000 anos de cristianismo, tá? Então se você for começar do zero, vai ser muito difícil para você. Então se você pega algo que já está trabalhado, aí você analisa, você compara com a Bíblia, vê se é daquela forma mesmo, tá? Porque a Bíblia é o padrão. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, a Bíblia é o único fundamento de regra mesmo que temos para o cristão. A nossa fé e prática do cristianismo é baseada na Bíblia, ok? Então, se você pega qualquer sistema, seja o dispensacionalismo ou qualquer outro, você tem que analisar à luz da Bíblia, tá? Agora, faça isso sem preconceito. Você só julga algo que você já sabe o que é. O juiz, quando ele vai dar uma decisão, ele primeiro analisa a situação. Ele não só olha, ah, eu achei bonitinho, eu vou absolver. Eu achei feio, feio, eu vou condenar. Não é assim. É feita uma análise, tá? Porque senão você está sendo injusto. Então, dentro do dispensacionalismo, você precisa aprender quais são as características que estão lá dentro, para você poder tomar uma decisão mais correta, tá ok? Então é isso, meus irmãos, é um assunto atual. Você sendo dispensacionalista ou não dispensacionalista, você precisa conhecer este assunto. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E no próximo vídeo nós vamos dar início a tratar da definição do que é o dispensacionalismo. Já tratamos de várias questões preliminares, agora nós vamos entrar mesmo com força para entender o que é o dispensacionalismo. Então, irmãos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.